Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado e você está na maior sala de aula que prepara para os concursos públicos do país, concursos da Advocacia Pública. O canal é especializado em concursos de procurador. Hoje eu estou aqui para analisar contigo de forma racional o resultado da PGE Paraíba. A Procuradoria da Paraíba foi o primeiro grande edital dos concursos de procuradoria no pós-pandemia. Pós-pandemia que eu digo são as provas posteriores à paralisação que nós sofremos nos concursos em razão da pandemia. Então nós tivemos a prova da PGE Paraíba, o edital da PGE Paraíba foi o primeiro grande edital de procurador depois da paralisação da pandemia e essa prova tem muito a nos informar, principalmente quando hoje, no dia 11 de outubro, saiu o resultado da prova objetiva e da prova subjetiva. Esse concurso não tem prova oral, então praticamente a classificação dos candidatos vai ser alterada apenas por questões atinentes a títulos. Então nós temos praticamente o resultado final da PGE Paraíba publicado hoje, no dia 11 de outubro. Grande parte das pessoas que fizeram esse concurso, ou das pessoas que têm interesse nos concursos futuros da advocacia pública, vão olhar para a tabela de classificados e vão ver apenas números. Mas eu e você não. Nós vamos entender exatamente por que as notas foram compostas daquela forma e por que efetivamente essa prova ela é uma prova sui generis, mas ao mesmo tempo ela tem muita coisa a te dar a título de estratégia para as provas futuras dos concursos da advocacia pública. Eu estou aqui para discutir isso contigo, analisarmos racionalmente o resultado da PGE Paraíba a partir daquilo que foi a prova e a partir daquilo que as notas das pessoas que estão melhor classificadas nesse concurso nos revelam. Essas notas nos revelam algumas coisas que eu quero discutir contigo a partir de agora. Bom, então vamos lá. Análise racional do resultado da PGE Paraíba e o futuro dos concursos de procuradoria, dos concursos de procurador. Bom, antes de analisarmos efetivamente a composição das notas, eu te adianto que as notas foram bastante altas, muito mais do que efetivamente a gente está acostumado a ver nos concursos de procuradoria. O corte da PGE Paraíba foi 88 na prova objetiva. O corte do edital era 70, mas o corte dos classificados que foram da objetiva para a subjetiva foi 88. É um corte muito elevado que pode assustar muita gente, mas existe uma explicação racional para isso. Antes de analisarmos efetivamente como se dá ou como se deu a composição dessa nota, vamos analisar como foi a prova da PGE Paraíba. Esse edital, quando saiu, eu fiz análise aqui no canal e lá eu tinha dito já que essa prova era muito boa para quem efetivamente tinha feito o dever de casa. Eu vou voltar a explicar a composição da prova. Como foi a prova da PGE Paraíba? Na prova objetiva, núcleo duro na prova objetiva correspondeu a 80% das questões. Segundo escalão, civil, trabalho e processo de trabalho, 15%. E o terceiro escalão tinha apenas ambiental com 5% da prova. Isso aqui já explica muita coisa. Veja, um corte alto na PGE Paraíba não acontece por acaso. Primeiro, a prova, núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, que é a sequência estratégica que eu sempre apresento para as provas de procuradoria, na Paraíba como foi? Núcleo duro, constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro. Núcleo duro, só isso correspondeu a 80% da prova. O núcleo duro é a cozinha de quem estuda para os concursos da advocacia pública, não pode ser diferente. Se você quer passar em qualquer concurso de procurador, você tem que ser especialista em constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Esse é o núcleo duro, essa é a cozinha. Logo em seguida, vem as disciplinas que eu chamo de segundo escalão. Civil, trabalho e processo de trabalho. Elas corresponderam a 15% da prova. E o terceiro escalão é o conjunto de disciplinas que cai a depender da procuradoria. Na PGE Paraíba, o terceiro escalão foi apenas ambiental, com apenas 5% da prova objetiva. Então veja bem, 95% da prova objetiva caiu aquilo que eu considero a cozinha dos concursos da advocacia pública. Núcleo duro mais segundo escalão. As 5 principais disciplinas núcleo duro, depois as disciplinas de segundo escalão, que são o civil, trabalho e processo do trabalho. Isso aqui já explica muita coisa. As pessoas que aproveitaram a pandemia para estudar
fortalecer o núcleo duro e o segundo escalão, quando se depararam com o edital da PGE Paraíba, encontraram 95% das questões objetivas dentro daquilo que elas já vinham estudando de forma regular para os concursos da advocacia pública. O corte na prova objetiva da PGE Paraíba foi 88, mas eu duvido que esse corte seria 88 se, por exemplo, aqui no terceiro escalão tivesse ambiental, previdenciário, penal e processo penal. Mas isso já explica muita coisa, mas não explica tudo. A subjetiva da PGE Paraíba só caiu o núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. O núcleo duro na PGE Paraíba, quem sabia só o núcleo duro na PGE Paraíba, já sabia 80% da prova objetiva e estava ali com o conteúdo de 100% da prova subjetiva. Mas a subjetiva teve uma peça e 3 questões subjetivas que eu falo sobre elas daqui a pouco. A objetiva valeu 100 pontos, a subjetiva 100 pontos. Nós temos aqui uma subjetiva com a mesma pontuação da objetiva. O maior número de pontos na prova objetiva foi 96, o corte foi 88. Quem mais acertou, acertou 96. E a maior nota da prova subjetiva foi 86,82, num total de 100 pontos. Então, pontuações altíssimas, levando em consideração a maior nota da prova objetiva e a maior nota da prova subjetiva. Mas essa é só a primeira parte da análise da PGE Paraíba, ainda temos muita coisa para falar. Características da prova. A prova objetiva, na minha visão, as questões foram de dificuldade mediana, sem surpresas, muita lei e muita jurisprudência. Eu considero a prova da PGE Paraíba mediana, fácil. A prova objetiva da PGE Paraíba, CESP, SEBRASP 2021, não foi uma prova complicada. Quando você junta 80% de núcleo duro, 15% de segundo escalão e apenas 5% de terceiro escalão, com uma prova objetiva de dificuldade mediana, você vai ter um corte que explodiu. 88 questões objetivas de corte na PGE Paraíba é um corte altíssimo, mas isso não significa que é a realidade dos futuros e próximos concursos de procuradoria. Eu sei que tem muita demanda represada de bons candidatos concurseiros que se prepararam durante a pandemia, mas as configurações da prova da PGE Paraíba explicam a explosão do corte da prova objetiva. E eu explico aqui, ó. Explosão do corte da prova objetiva. Núcleo duro mais segundo escalão igual a 95% da prova, com um nível da prova não elevado, ou seja, prova mediana. Para mim, isso aqui explica os 88 pontos da prova objetiva da PGE Paraíba, que eu acredito que poderiam ser até mais. Quando as pessoas me perguntam, professor, qual é o momento em que eu tenho que começar a fazer provas objetivas? Quando você estiver acertando pelo menos 85% na média das questões que você faz em termos de resposta daquilo que você estudou. Quando você estudar núcleo duro e segundo escalão e estiver acertando uma média de 85%, nesse caso eu recomendo que você comece a fazer prova. Antes disso, não. Aqui na PGE Paraíba foi 88% o corte. A explicação está aqui. A prova praticamente foi núcleo duro mais segundo escalão. Repito, se essa prova tivesse terceiro escalão, ambiental, previdenciário, penal e processo penal, a tendência era que o corte fosse menor do que 88. A minha explicação para o altíssimo corte da PGE Paraíba é núcleo duro mais segundo escalão igual a 95% da prova com um nível de prova não elevado. Às vezes as pessoas me perguntam, professor, chute o corte aí da PGE Alagoas, que é um concurso que ainda vai acontecer. Não tem como saber. Eu tenho como imaginar se o corte vai ser alto ou baixo em relação àquilo que vai cair na prova, mas eu não tenho como saber porque depende do nível da prova. Então, núcleo duro mais segundo escalão igual a 95% da prova mais um nível da prova não elevado, o corte explodiu na PGE Paraíba e poderia ter sido maior. Nós poderíamos ter chegado aí a um corte de 90% da prova. Já na prova subjetiva, a maior nota foi 86,82, tivemos notas altas também na subjetiva, mas na minha visão, isso se explica porque a peça foi muito simples, para começo de conversa, a peça foi uma reintegração de posse. No aulão de véspera que eu ministrei em João Pessoa para a PGE Paraíba, essa foi uma das peças que eu expliquei en passant, eu apenas dei os dispositivos legais para os alunos, porque nós tínhamos peças muito mais complicadas para estudar e que poderiam estar na prova, e aí o examinador escolheu uma peça muito simples de cair, com fatos muito reduzidos e com resposta muito curta. Foi uma ação de reintegração de posse.
extremamente simples. Então a peça foi simples e quem estuda o núcleo duro para a subjetiva sabe ou tem que saber fazer uma reintegração de posse de olhos fechados. Aí nas questões subjetivas tivemos três. Tivemos uma questão subjetiva difícil e duas questões subjetivas fáceis. Então, o nível de dificuldade da prova da PGE Paraíba não foi alto. Ah, professor, mas como é que você diz isso? Eu não me dei bem na prova. Bom, aí depende da quantidade de conteúdo acumulado que você tem e da sua reação na hora da prova. Mas, em termos gerais, para um aluno mediano, a prova da PGE Paraíba não foi uma prova difícil, nem em termos de prova objetiva, nem em termos de prova subjetiva. Quando eu me deparei com a prova, eu disse isso nos grupos de WhatsApp que tenho e com os meus alunos. Então, como eu vejo as notas altas? A explosão do corte da objetiva núcleo duro mais segundo escalão, representando 95% das questões, ou seja, terceiro escalão só com ambiental. Duvido que esse corte de 88 se mantivesse numa prova cujo terceiro escalão fosse ambiental, penal, processo penal, previdenciário e empresarial, por exemplo. O nível da prova também contribuiu muito para os 88 pontos, poderíamos chegar a 90, o nível da prova não foi elevado. E a nota subjetiva se explica porque só caiu o núcleo duro e você teve uma peça simples e duas questões subjetivas fáceis. Apenas uma questão subjetiva que eu considero com um nível mais elevado na PGE Paraíba. Então, perceba, qual é a explicação das notas altas na PGE Paraíba? Primeiro, aquilo que caiu na prova em relação ao que as pessoas estão acostumadas a estudar. Repito, núcleo duro e segundo escalão é a cozinha dos concursos da advocacia pública. Quem estuda e passa para o procurador sabe disso aqui de olhos fechados. Na subjetiva só caiu o núcleo duro, então o núcleo duro foi responsável por 80% da prova objetiva, mais 100% da prova subjetiva. E o nível da prova não foi lá essas coisas. A prova foi uma prova simples, que aquela pessoa que fez o dever de casa e estudou direitinho o núcleo duro, segundo escalão mais ambiental, fez a prova com uma certa tranquilidade. Muito bem, essas são as características do edital e da prova naquilo que nós encontramos em termos de questionamento. Agora, indo para a lista de aprovados e as respectivas notas, nós temos também algumas conclusões a tomar. Primeiro, a lista completa das pessoas que passaram para a segunda fase, ou seja, que passaram do corte da objetiva e foram para a segunda fase. A maior nota objetiva foi 96 pontos. A menor nota objetiva, que foi o corte, 88 pontos. A diferença entre eles, 8 pontos. A maior nota subjetiva, 86,82. A menor nota subjetiva, dentro do limite da aprovação do edital, 50,06, 36,76 pontos entre aqueles que passaram na objetiva e fizeram subjetiva, isso a lista completa. Agora, a parte que mais nos interessa, na minha visão, diz respeito àquilo que os 20 primeiros colocados fizeram nesse concurso. Por quê? Concurso de PGE, diferentemente de concurso de AGU, que normalmente nomeia muitas pessoas, concurso de PGE, você precisa ficar ali entre 10, 15 e 20 no máximo na lista de classificação, sob pena de você não ter muita chance, a não ser que a PGE tenha muitas vagas, o que não é comum. Vamos analisar o que os 20 primeiros fizeram para que a gente possa entender o nível da prova. Veja bem, a prova teve um nível mediano na minha visão. Mas o que essas pessoas fizeram? Isso vai nos dizer muita coisa sobre a prova, vai nos dizer muita coisa sobre o futuro dos concursos da advocacia pública. Então, a maior nota objetiva entre os 20 primeiros, 96, a menor nota, 88, é justamente as pessoas que passaram da primeira para a segunda fase. Entre os 20 primeiros, existe uma pessoa que passou no corte com 88 pontos. A maior nota subjetiva, 86,82. A menor nota subjetiva, 81,26. A diferença entre a maior e menor nota subjetiva entre os 20 primeiros foi só de 5,56 pontos. Perceba o seguinte, entre a maior e a menor nota dos 20 primeiros, a diferença foi menor do que entre a maior nota e a menor dos 20 primeiros, levando em consideração subjetivo e objetivo. Vou repetir, talvez não tenha ficado claro. A diferença entre a maior nota objetiva e a menor nota subjetiva na PGE Paraíba dos 20 primeiros foi 5,56 e a diferença entre a maior nota objetiva e a menor nota objetiva entre os 20 primeiros foi 8 pontos. Então, as pessoas estão mais próximas na subjetiva do que na objetiva. Ou seja, nesse caso, só passa no topo na PGE, nos concursos de PGE, nos concursos de advocacia pública, quem sabe segunda fase. Não tem o que fazer aqui.
É preciso conhecer segunda fase. Você precisa se garantir na prova objetiva e você precisa conhecer muito segunda fase. Existe uma pessoa entre as 20 pessoas melhor colocadas que passou no corte e que fez uma boa nota subjetiva e, portanto, está entre os 20 primeiros na PGE Paraíba. Óbvio que o ideal é que você tire uma nota alta na prova objetiva e uma nota alta na prova subjetiva, mas isso necessariamente nem sempre é possível. É possível passar no corte na prova objetiva e ter uma nota alta na prova subjetiva para poder estar aí entre os 15 e 20 primeiros colocados numa PGE da vida. Mas a distância entre os 20 primeiros na prova subjetiva, de 5,56 pontos, é menor do que a distância entre essas pessoas na prova objetiva de 8 pontos. Então, a prova subjetiva, que em tese é uma prova mais difícil, ela tem as pessoas que estão no topo da lista mais aproximadas do que aquelas efetivamente que se encontram entre os 20 primeiros na prova objetiva. A diferença de pontos é de 8 para 5,56 da objetiva para a subjetiva. Então, tem que se garantir muito na prova subjetiva para passar numa PGE da vida entre os 20, 15, 10, 20 primeiros colocados. Essa é uma conclusão que nós tiramos aqui, extremamente interessante, levando em consideração a pontuação daqueles que estão entre os 20 primeiros e, nesse caso específico, sem considerar a prova de títulos, ou seja, apenas a prova de conhecimentos, que é o que nos interessa aqui. Agora, vamos lá. Do topo para a base, os 20 primeiros. Do topo para a base, você tem o seguinte. O primeiro colocado fez 92 pontos na prova objetiva e fez 86,37 pontos na prova subjetiva. Perceba que o primeiro colocado, ele nem tirou a maior nota objetiva nem a maior nota subjetiva. Ele ficou próximo da maior nota subjetiva e ficou a 4 pontos da maior nota objetiva, ou seja, é a conjugação das duas coisas, porque esse concurso teve 100 pontos de prova objetiva, 100 pontos de prova subjetiva. Se esse concurso, a prova subjetiva valesse 200 e a prova objetiva 100, você teria muita diferença de configuração nessa classificação. Mas o peso igual de prova objetiva e subjetiva permite efetivamente aí que as pessoas compensem uma com outra. Então, o primeiro colocado teve 92 acertos objetivos e 86,37 pontos subjetivos. Ele nem foi a maior nota objetiva, nem a maior nota subjetiva. O 20º colocado teve 90 pontos objetivos e 81,26 pontos subjetivos. O primeiro colocado fez 178,37, o segundo colocado 171,26 no somatório das notas. Então, a distância do primeiro para o 20º é de apenas 7,11 pontos de diferença. Bom, quando eu digo que você só deve fazer prova quando você estiver num nível elevado de conhecimento, eu estou falando disso aqui. Você precisa se garantir na prova objetiva. Aqui nós tivemos entre os 20 primeiros uma pessoa que passou no corte, todas as outras foi de 89 para cima, até 96, e você precisa se garantir muito na prova subjetiva. Não há mágica, não há saída, não há milagre, não há remédio milagroso, não há técnica milagrosa, não há estratégia milagrosa. O que existe é conhecer núcleo duro, conhecer segundo escalão, conhecer segunda fase. Professor, o que é que eu posso estudar ou o que eu devo fazer sem me preocupar com o edital? Núcleo duro, segundo escalão e subjetiva. É isso que você precisa estudar antes de começar a acompanhar, se preocupar e ficar feito louco ou louca atrás de todo edital que sai na praça de procurador. Professor, o que é que eu devo fazer para estar numa lista dessa de classificados? Estudar núcleo duro, estudar segundo escalão, estudar subjetiva. Se uma pessoa nunca sonhou com a PGE Paraíba, mas sabia núcleo duro, segundo escalão e a parte subjetiva, peças, pareceres e questões subjetivas, aqui nem caiu o parecer, no momento em que saiu o edital da PGE Paraíba, ela estaria pronta para passar. Então, o que te prepara para o concurso não é ficar acompanhando o edital. O que te prepara para o concurso, o que te faz passar em concurso, o que te faz, nesse caso, vislumbrar o teu nome numa lista de classificados dessa, é saber núcleo duro, segundo escalão, mais segunda fase. E veja, entre o primeiro e o 20º são apenas 7,11 pontos, levando em consideração a pontuação total. Eu estou fazendo a diferença entre 178,37 e 171,26. Então, aqui está o topo e aqui está a base entre os 20 primeiros colocados na PGE Paraíba. A maior nota objetiva, que foi 96, a pessoa que tirou a maior nota está em segundo, fez uma boa segunda fase também. A maior nota subjetiva, 86,82, está em terceiro,
fez um notaço na segunda fase, mas a objetiva deixou um pouco a desejar em relação, efetivamente, aos dois primeiros, embora a terceira colocação seja ótima. A menor nota objetiva 88 está em 19º, porque tirou 88 e tirou uma boa nota subjetiva, e a menor nota subjetiva 81,26 está em 20º, porque aqui nós tivemos uma prova objetiva não tão boa e uma prova subjetiva alta, o que fez com que a pessoa ficasse aí entre os 20 primeiros. Então, PGE Paraíba, a configuração da prova fez com que as notas aumentassem muito. Na objetiva, núcleo duro e segundo escalão 95%, apenas ambiental para você estudar no pós-edital pré-prova, subjetiva só núcleo duro e prova não complicada, as notas explodiram. As notas explodiram, mas a distância entre as pessoas que estão entre os 20 primeiros é muito pequena. Significa dizer que as pessoas estão muito próximas em termos de conhecimento jurídico, aquelas que passam entre as primeiras colocações. Nós vimos também que o primeiro colocado é um misto de duas boas provas, embora não tenha conseguido aqui as notas máximas em nenhuma delas, e nós vimos que o 20º tem uma boa prova objetiva e uma boa prova subjetiva. O camarada acertou 90% da prova objetiva e 81,26% da prova subjetiva e ainda está em 20º colocado numa prova. Isso explica exatamente a nota alta em razão das características do edital e da característica da prova. Agora, eu tenho alguns cenários para analisar contigo em relação à lista das pessoas que estão aprovadas na prova objetiva e fizeram a subjetiva. Vamos lá. O primeiro cenário é esse aqui, ó. O camarada acertou 94 questões na prova objetiva, mas não estava preparado para a subjetiva. Isso rendeu para ele apenas a posição 103 na lista de classificados. Aqui é a pessoa que se preocupou muito com a prova objetiva, 94 pontos é muita coisa, mas não sabia a segunda fase, então não vai passar. 94 pontos na prova objetiva e uma nota subjetiva ruim dói no coração. Na objetiva, uma pessoa aqui acertou 88 pontos na prova objetiva, foi o corte, e fez uma subjetiva muito boa. 80,8% de subjetiva é uma nota muito boa, está em 31º na classificação, significa dizer aqui que existe uma esperança ainda de nomeação, porque a gente não sabe quantas pessoas necessariamente a PGE Paraíba vai chamar, a tendência é que chame uma boa quantidade de aprovados. Então veja, a objetiva passou aqui na rasteira, na subjetiva fez uma nota muito boa, 31º colocado na classificação. Então esses cenários aqui meio que se repetem. Quando você tem entre os 20 primeiros boas notas objetivas e subjetivas, isso te garante efetivamente a ponta da tabela. Quando você tem deficiências de objetiva e subjetiva, as pessoas vão efetivamente variando. Mas é melhor saber mais subjetiva e passar na rabeta da objetiva do que o contrário. 94 pontos de objetiva e 64 de subjetiva, colocação 103. 88 passou no chinelo na objetiva e 80,8 subjetiva, 31º. Ainda há esperança para esse aqui, mas para esse aqui, muito provavelmente não. Bom, eu disse que falaria sobre o futuro dos concursos de procurador. Eu não acho que a partir de agora você vai ter aí 88, 90% de corte da prova objetiva como um padrão. Vou repetir, eu particularmente, professor Birajara, não acho que a partir de agora você vai ter 88, 90% de corte da prova objetiva como padrão. Eu acredito que esse corte voltará a acontecer se você tiver uma prova com essas configurações. Núcleo duro mais segundo escalão, 95%, estamos falando de prova objetiva, e uma prova de nível não elevado. Aí eu acredito que o corte aumenta muito de acordo com essas características aqui. Agora, não acredito que uma prova de procurador com o terceiro escalão, com, por exemplo, ambiental, penal, processo penal, empresarial e econômico, tenha nota de corte 88. Mas eu continuo com a ideia de que você só deve se preocupar ou começar a se preocupar em fazer prova quando a média de acertos do seu núcleo duro e segundo escalão com os seus estudos for de 85%. E a PGE Paraíba prova mais do que nunca que não adianta ir fazer esse tipo de prova sem estar devidamente preparado para a segunda fase. 94 pontos de prova subjetiva e uma subjetiva ruim faz com que você fique de fora da briga definitivamente. Então, o futuro, seja especialista em núcleo duro e segundo escalão muito antes do edital. Muito antes do edital. Muito antes do edital.
Antes de qualquer edital, a sua preocupação tem que ser aqui, ó, núcleo duro e segundo escalão. Nessa prova foi 95%, 80% só de núcleo duro caiu na PGE Paraíba. Então a sua preocupação tem que ser aqui, ó, eu tenho que me especializar no núcleo duro mais segundo escalão. É o que eu tenho que fazer para a prova objetiva, é o que eu tenho que buscar. E ao mesmo tempo eu preciso me preocupar com a subjetiva, porque para passar nesse tipo de concurso, você tem que matar as duas provas com duas excelentes notas, uma vez que a distância entre os aprovados é muito pequena. Não há margem para que você seja bom numa prova e ruim em outra prova. Não funciona. Ser bom em uma prova e ruim na outra vai fazer com que sua classificação varie aí justamente entre esses cenários que eu encontrei. Normalmente as pessoas sabem muito objetiva e subjetiva negligenciam, está aqui a situação, e algumas pessoas sabem mais subjetiva do que objetiva, e aí ainda existe uma chance. A subjetiva, como eu sempre digo, é a prova mais importante de todos os concursos de procuradoria, e se esse edital trouxesse aqui 200 pontos de prova subjetiva, só trouxe 100, aí a classificação seria bem diferente. Essa pessoa aqui estaria certamente melhor classificada do que 31ª colocação, justamente porque a subjetiva valeria mais pontos do que a prova objetiva. Então o futuro, seja especialista em núcleo duro e segundo escalão muito antes do edital, estude segunda fase imediatamente e muito antes do edital. Eu não acredito que esse corte aqui será um corte agora padrão para os concursos de procuradoria, a menos que você repita a fórmula da PGE Paraíba, núcleo duro segundo escalão 95% na prova objetiva, mais uma prova com um nível não elevado. As notas da prova subjetiva também foram bastante altas, justamente pela configuração de só cair núcleo duro na subjetiva. Por exemplo, uma subjetiva que cai trabalho e processo do trabalho, a coisa já complica mais. Caiu uma peça trabalhista, essa nota aqui, a maior nota, cai consideravelmente. Acredito no que eu estou dizendo, mas só caiu núcleo duro, você teve uma peça simples, duas questões fáceis, uma questão mediana e uma nota máxima de 86,82%, que é um notão em termos de diferença entre a pontuação máxima e aquilo que o candidato adquiriu na segunda fase. Bom, essas são as minhas análises sobre a PGE Paraíba no que diz respeito àquilo que nós vimos na lista de classificados. Espero que isso possa clarear muita coisa em termos desse resultado, principalmente em relação também à sua preparação e o seu resultado se você fez a PGE Paraíba. A PGE Paraíba vai dizer se você está bem no núcleo duro, no segundo escalão e em prova subjetiva, que é a receita para passar nesses concursos de procuradoria. Então analise a prova que você fez com a realidade da prova e, repito, não acredito que os cortes de procuradoria passem a ser 88%, 90% na prova objetiva, a menos que essa fórmula aqui se repita, núcleo duro mais segundo escalão 95%, e aí uma prova de nível não elevado fez com que o corte da Paraíba fosse 88 pontos. Incríveis 88 pontos, mas explicáveis 88 pontos. Espero ter te ajudado com essa análise, espero que isso faça diferença na sua preparação. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.